O sol poente tingia o céu de Faro com tons de laranja e púrpura, como se o próprio Atlântico conspirasse para um adeus dramático. Mariana, com os pés descalços afundados na areia quente da praia de Faro, sentiu o coração apertar-se como uma rede de pesca velha e gasta. Eu não posso mais fingir, Sofia, sussurrou ela, a voz rouca de lágrimas contidas, enquanto o vento salgado levava embora as palavras que poderiam mudar tudo. Sofia, parada a poucos metros, com os olhos castanhos fixos no horizonte onde o mar se fundia ao céu, virou-se devagar, o rosto pálido como as conchas espalhadas pela praia. Então não finja. Mas se for embora, leva uma parte de mim que nunca voltará. E foi assim, num instante que durou uma eternidade, que o segredo delas, nascido nas salas de aula poeirentas do Liceu de Faro, nutrido nas ruas empedradas da cidade velha, ruiu como as muralhas antigas de uma fortaleza portuguesa, deixando apenas o eco de um amor que ninguém ousava nomear. Mariana recordava, como se fosse ontem, o dia em que tudo começou. Era o outono de 2018, e Faro, a joia do Algarve, acordava sob um manto de névoa leve que subia do Ria Formosa, misturando o cheiro de pinheiros e sal com o aroma de pastéis de nata frescos das padarias da rua de Santo António. Aos 17 anos, Mariana era a filha perfeita da família Rodrigues, descendentes de pescadores que haviam trocado as redes pelo turismo nas décadas de 70. Seu pai, João, gerenciava um pequeno hotel familiar perto da marina, onde os hóspedes ingleses e alemães se encantavam com as vistas do estuário. A mãe, Isabel, tecia rendas à mão, inspirada nas tradições das mulheres de Tavira, e sonhava com uma filha que estudasse direito em Lisboa, casasse com um rapaz de boa família e perpetuasse o legado católico que ecoava nas missas dominicais da Sé de Faro. Mas Mariana não era assim. Ela era alta, com cabelos castanhos ondulados que caíam como as ondas do mar, olhos verdes herdados da avó minhota e uma curiosidade insaciável que a levava a devorar livros de Saramago na biblioteca municipal, escondendo-os sob os cadernos de história. No Liceu Dom Afonso III, um prédio neoclássico com azulejos azuis e brancos que contavam histórias de navegadores, ela era conhecida como a sonhadora das aulas de literatura. Foi ali, na terceira fila da sala de português, que seus olhos se cruzaram pela primeira vez com os de Sofia. Sofia Mendes chegara de Lagos no início do ano letivo, transferida por causa do divórcio dos pais, um escândalo sussurrado nos cafés da Baixa, onde as fofoqueiras da vizinhança teciam teias de julgamentos com a mesma precisão das rendas de bilros. Aos 16 anos, Sofia era um furacão contido, baixa e esguia, com cabelos pretos curtos e cacheados que emolduravam um rosto de traços afiados, como as falésias de Sagres. Seus olhos, de um castanho profundo como o vinho de Alentejo, carregavam uma melancolia que Mariana, ainda inocente em suas próprias tormentas, achou irresistível. Sofia falava pouco nas aulas, mas quando recitava Camões, Amor é fogo que arde sem se ver, sua voz tremia com uma intensidade que silenciava a turma. O que veio numa tarde chuvosa de novembro, durante o intervalo. A chuva caía em lençóis grossos sobre os claustros do liceu, transformando o pátio em um lago improvisado. Mariana, esquecendo o guarda-chuva na correria da manhã, encolhia-se debaixo do beiral, os livros encharcados no peito. Sofia, passando com uma mochila velha de couro, parou. Estás a afogar-te como um peixe fora d'água, disse ela, com um sorriso torto que revelava dentes ligeiramente desalinhados, um charme imperfeito que Mariana notaria mais tarde. Sem esperar resposta, Sofia tirou o casaco impermeável, um presente do pai, marinheiro na frota de atum, e o estendeu sobre a cabeça de Mariana. Partilha comigo. Eu não mordo. Pelo menos não na primeira vez. Naquele gesto simples, sob a chuva que tamborilava como um fado triste, nasceu a amizade. Elas correram juntas até o refeitório, rindo da água que escorria pelas pernas, e ali, entre sandes de chouriço e sumos de laranja algarvia, conversaram pela primeira vez de verdade. Sofia contou sobre Lagos, as praias selvagens onde surfava sozinha ao amanhecer, fugindo das brigas dos pais que ecoavam como trovões no apartamento apertado.
o mar não julga, sabes? Ele só engole os segredos e cospe conchas bonitas. Mariana, por sua vez, falou da pressão do pai para entrar no clube de remo do Clube Náutico, das noites em que ouvia a mãe rezar o terço pela salvação da família. Eu quero ser escritora, como a Sofia de Mel Brainer, mas eles acham que é sonho de meninas tolas. A amizade floresceu como as amendoeiras em flor na primavera seguinte. Passavam as tardes na biblioteca municipal, rodeadas de estantes que cheiravam a papel velho maresia, debatendo os sonetos de Florbela Espanca, Eu sou a pecadora que ama sem pudor, cujas palavras faziam o coração de Mariana bater mais forte, sem que ela soubesse porquê. Nos fins de semana, escapavam para o mercado municipal, onde compravam figos maduros e queijos de cabra de Monchique, rindo das pechinchas com os vendedores que as tratavam como irmãs. Sofia ensinava Mariana a dançar o corridinho nas festas da escola, os pés pisando ritmados no chão de azulejos, enquanto o acordeão gemia melodias tristes e alegres ao mesmo tempo. É como a vida aqui no Algarve, dizia Sofia. Doce como melancia, mas com um amargo de saudade. Mas sob a superfície daquela cumplicidade, algo se agitava. Mariana começava a notar os detalhes, o jeito como Sofia mordia o lábio inferior quando concentrada, o calor da mão dela ao passar uma caneta durante as provas, o perfume sutil de lavanda que pairava quando se inclinavam juntas sobre um mapa da Ria Formosa. À noite, sozinha no quarto com vista para o jardim de laranjeiras, Mariana sonhava com toques que não ousava descrever, acordando com o peito apertado e uma vergonha que se enredava como era nas paredes brancas da casa. Em Faro, onde as igrejas antigas pregavam o amor ao próximo mas sussurravam contra o pecado da carne, admitir tal sentimento era como desafiar o vendaval do noroeste atlântico. Sofia, por sua vez, carregava seus próprios fantasmas. Em Lagos, ouvir os pais discutirem sobre aquela prima em Lisboa que vive com outra mulher, o tom de escárnio misturado a pena, como se fosse uma doença curável com orações e casamentos arranjados. Agora, em Faro, com Mariana, tão pura, tão ancorada na tradição, ela enterrava os olhares demorados, as piadas que saíam mais afatuosas do que pretendiam. Somos só amigas, repetia para si mesma, enquanto pedalavam as bicicletas pela ecovia até à praia da Quinta do Lago, o vento bagunçando os cabelos e o sol beijando a pele. Mas o crush, esse monstro tímido, já se instalara, escondido como um caranguejo na areia. O primeiro sinal veio no verão de 2019, durante a festa da Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Faro. As ruas da cidade velha fervilhavam com bandeiras azuis e brancas, o ar carregado de cheiro de sardinhas assadas na brasa e manjerico, o manjericão fresco atado com fitas coloridas, símbolo de amor e proteção. Mariana e Sofia, vestidas de branco como as tradições mandavam, juntaram-se à procissão que serpenteava do arco da vila até à Sé, as velas tremulando nas mãos. No meio da multidão, quando o fogo de artifício explodiu no céu noturno, Sofia tropeçou numa pedra solta e caiu contra Mariana. Os corpos colidiram, quentes e úmidos de suor, e por um segundo que parou o tempo, os lábios delas se roçaram, acidentais, mas elétricos como um raio. Mariana recuou, o rosto em chamas, murmurando desculpas. Sofia riu, nervosa, foi o fogo de artifício que me derrubou, juro. Mas naquela noite, deitada na cama com o ventilador zumbindo, Mariana tocou os lábios e sentiu o mundo inclinar-se. O crush não era mais escondido, era uma maré viva, subindo devagar, ameaçando afogar as muralhas que elas haviam construído. E Faro, com suas águas calmas e seus segredos profundos, assistia em silêncio. O verão de 2019 estendia-se preguiçoso sobre o Algarve, com dias de calor que faziam o ar dançar em miragens sobre o asfalto da N125. Mariana e Sofia, libertas das aulas, passavam as manhãs na praia de Faro, alugando pedalinhos no estuário da Ria Formosa, onde flamingos cor-de-rosa erguiam-se como sentinelas elegantes entre as salinas. Olha, parecem bailarinas num fado, brincava Sofia, remando com vigor os músculos dos braços definidos pelo surf.
Mariana, mais graciosa que atlética, inclinava-se para trás, deixando o sol acariciar o decote do biquíni simples, azul como os azulejos da Igreja do Carmo, e ria, um som leve que ecoava sobre a água. Mas nos interstícios daqueles dias idílicos, o sentimento crescia, tecendo-se nas pequenas intimidades. Uma tarde, após um mergulho, Sofia passou protetor solar nas costas de Mariana, os dedos hesitantes traçando a curva da espinha como se mapeasse um tesouro antigo. A tua pele é como a areia aqui, macia mas cheia de histórias, murmurou Sofia, a voz baixa para que o vento não levasse. Mariana estremeceu, não pelo frio da brisa, mas por um fogo interno que a consumia. E a tua é como o mar, imprevisível e profunda. Elas se olharam, o tempo suspenso, até que um grupo de crianças gritando ao longe as trouxe de volta. As noites eram piores ou melhores, dependendo do ângulo. O pai de Mariana organizava jantares no hotel para hóspedes, com cataplana de marisco fumegante e vinho verde gelado, e Sofia era sempre convidada, a amiga da escola, como Isabela apresentava com um sorriso maternal, ignorando o brilho nos olhos da filha. Sentadas no terraço com vista para a marina, iluminada por luzes que dançavam no reflexo da água, elas partilhavam olhares por cima das taças. Se eu pudesse, fugia contigo para as Ilhas dos Açores, confidenciou Sofia uma noite, após o terceiro copo de vinho, a voz embriagada de confidências. Lá, ninguém nos julgaria. Só vulcões e névoa. Mariana apertou a mão dela sob a mesa, um toque fugidio que dizia mais que palavras. Eu iria. Pelo mundo inteiro. A família de Sofia, por outro lado, era um vórtice de ausência. O pai, agora em Setúbal com uma nova companheira, enviava postais com selos de navios, promessas vazias de visitas. A mãe, Rosa, trabalhava como guia turística em barcos de passeios pela ria, contando lendas de mouros e cristãos para grupos de espanhóis barulhentos. À noite, em casa, um apartamento modesto na Rua do Alportel, com paredes adornadas de fotos desbotadas de casamentos em Lagos, Rosa bebia um copo de medronho e lamentava o divórcio, culpando o orgulho dos homens. Sofia ouvia em silêncio, ajudando a lavar a louça, mas sonhava com uma vida onde o amor não fosse uma ferida aberta. O crush escondido manifestou-se em gestos codificados, como um código Morse de olhares e toques casuais. Durante a feira de agosto em Faro, com barracas de artesanato e ranchos folclóricos dançando ao som de violas, elas compraram pulseiras trançadas de couro, uma azul para Mariana, uma vermelha para Sofia, prometendo-as como talismãs da amizade eterna. Mas ao atá-las uma na outra, os pulsos roçando, o ar carregou-se de eletricidade. Isto é para que o mar nos lembre uma da outra, disse Sofia, os olhos baixos. Mariana sentiu o coração galopar como um cavalo selvagem nas planícies de Alentejo. A escola reabriu em setembro com o peso das expectativas. No último ano do secundário, as aulas de filosofia debatiam o existencialismo de Sartre e Mariana via paralelos em sua própria existência. O inferno são os outros, citava ela, mas para Sofia, os outros eram o inferno. Os colegas, filhos de famílias tradicionais, fofocavam sobre namoros heterossexuais nas pausas, o capitão da equipa de futebol com a cheerleader da turma, e qualquer desvio era motivo de risos cruéis. Uma vez, durante o recreio, um rapaz chamado Tiago, alto, com sotaque lisboeta afetado, zombou de uma aluna que admitira gostar de raparigas. Vai para Amsterdão, que aqui é Portugal católico. Sofia cerrou os punhos, mas Mariana interveio, mudando o assunto com uma piada sobre fado. A pressão social infiltrava-se devagar, como a erosão das falésias. Na igreja, o padre na homilia de domingo alertava contra as tentações modernas que corroem a família portuguesa, citando Levítico com olhos flamejantes. Isabel, ao lado de Mariana no banco de madeira polida, apertava o rosário e a filha sentia o peso daquela devoção como correntes. Deus ama todos, mãe, ousou dizer uma vez, após a missa, enquanto caminhavam pela Arco da Guarda.
Isabel parou, o vão negro tremulando. Sim, filha, mas o amor tem regras. Como o mar tem marés. Sofia, menos ancorada na fé, encontrava refúgio na natureza. Convenceu Mariana a saltar a cerca do Parque Natural da Ria Formosa uma tarde de outono, caminhando por trilhos escondidos onde eucaliptos sussurravam segredos. Sentaram-se numa clareira, rodeadas de flores silvestres, e Sofia leu um poema de Ana de Quental. No silêncio da alma, o amor grita. As palavras pairaram e Mariana, impulsiva, deitou a cabeça no ombro de Sofia. Eu sinto isso contigo. Um grito silencioso. Sofia congelou, depois passou o braço ao redor dela, o coração batendo audível. Ficaram assim até o sol se pôr, o primeiro abraço que não era só de amigas, mas o limiar de algo mais. O Natal chegou como uma trégua falsa, com as ruas de Faro enfeitadas de luzes e presépios vivos na praça de Dom Francisco Gomes. As famílias reuniam-se para a consoada, com bacalhau à brás e rabanadas douradas, cantando canções de janeiras. Na casa dos Rodrigues, o pinheiro cheirava a resina de Serra de Monchique e Mariana ajudava a mãe a arrumar a mesa, os pensamentos vagando para Sofia, que passaria a noite sozinha com a mãe, longe das tradições. Mandou uma mensagem: Feliz Natal, minha talismã. Sonha com ondas. A resposta veio rápida: sonharei contigo nelas. Mas o ano novo trouxe sombras. Em janeiro, durante uma excursão escolar a Lagos, berço de Sofia, o autocarro parou na Ponta da Piedade, onde falésias douradas mergulhavam no oceano turquesa. Enquanto o grupo explorava grutas de barco, Mariana e Sofia ficaram para trás, sentadas numa rocha, os pés pendurados sobre o abismo. Isto é como nós, disse Sofia, apontando para as águas profundas. Belas por fora, mas cheias de correntes que nos puxam para baixo. Mariana virou-se, os olhos marejados. Então nadamos juntas. E, num impulso que desafiava o vento, beijou-a, um beijo leve, salgado de mar e medo, o primeiro selo de um amor que agora não podia mais ser negado. O cruz revelado transformou tudo. De volta a Faro, elas roubavam momentos. Um beijo atrás da estátua de Afonso III, sussurros no Cinema Arco 8 durante um filme de Manuel de Oliveira. Mas o segredo era uma bomba-relógio, e Faro, com sua sociedade entrelaçada como as ruas labirínticas da cidade velha, começava a sussurrar. A primavera de 2020 irrompeu em Faro com uma explosão de jasmins e buganvílias, escalando as paredes caiadas das casas como amantes impacientes. Mas para Mariana e Sofia, o florescimento do amor vinha com espinhos. O beijo em Lagos fora o catalisador, transformando toques casuais em carícias deliberadas, olhares em promessas. Elas se encontravam agora em recantos escondidos, o Jardim Manuel Bivar ao entardecer, onde bancos de ferro forjado testemunhavam confissões, ou cais das Cinco Ribeiras, onde pescadores atracavam barcos ao pôr do sol, ignorando as duas raparigas de mãos dadas sob as oliveiras. Eu amo-te, disse Sofia pela primeira vez numa noite de maio, deitada na areia da praia do Ancão, o céu cravejado de estrelas como as constelações que os antigos navegadores seguiam. O mar murmurava uma Berceuse e Mariana, com a cabeça no peito dela, sentiu as palavras vibrarem como um violão de fado. Eu também. Mais que o mar ama a lua. Riram baixinho, entrelaçando dedos, mas o riso escondeu o medo. Em Portugal, onde o casamento igual era lei desde 2010, o Algarve rural ainda ecoava com preconceitos velados, olhares tortos nos mercados, sermões nas igrejas sobre famílias tradicionais. A pressão social começou como uma brisa leve, mas ganhou força como um levante. No liceu, os rumores circularam após uma foto inocente no Instagram, elas duas na feira das alfarrobeiras, braços ao redor uma da outra, sorrisos radiantes sob guirlandas de alfarroba. Amigas íntimas demais, cochichou uma colega, Inês, filha de um advogado local, durante o almoço.
Tiago, o mesmo que zombava meses antes, riu alto. Vão abrir uma pastelaria juntas? Ou algo mais exótico? Sofia enfrentou no corredor, os olhos flamejantes. Cuida da tua vida, Tiago. Nem todos os amores precisam de plateia. Mariana puxou-a dali, o coração aos saltos, mas o incidente plantou sementes de dúvida. Em casa, as fissuras aprofundaram-se. Isabel, ao arrumar o quarto de Mariana, encontrou um bilhete dobrado, para sempre nas tuas ondas, S, e franziu o sobrolho, mas atribuiu a um rapaz imaginário. João, mais direto, comentou durante o jantar de domingo, com polvo alagareiro no centro da mesa. Ouvi no clube que há raparigas na escola experimentarem coisas modernas. Cuidado, filha, que o diabo disfarça-se de liberdade. Mariana engoliu seco, o garfo tremendo, enquanto Sofia, convidada como sempre, desviava o olhar para o jardim, onde laranjeiras carregadas prometiam doçura futura. Rosa, mãe de Sofia, era um furacão diferente. Após uma noite de copos demais, medronho caseiro de Monchique confrontou a filha no apartamento, aquele hotel dos Rodrigues. Tu passas tempo demais lá. E aquela Mariana, sempre grudada. As pessoas falam, Sofia. Em Faro, as línguas são mais afiadas que facas de descamar peixe. Sofia, lavando pratos com fúria, explodiu. Falam porque invejam a felicidade que tu perdeste. Eu amo-a, mãe. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo gotejar da torneira. Rosa chorou, murmurando orações a Nossa Senhora da Rocha, padroeira de pescadores, pedindo pela alma da filha. O isolamento cresceu. As amigas comuns, como a extrovertida Carla de Quarteira, começaram a distanciar-se, convidando-as para saídas separadas. Vem só tu, Mariana, ao baile do liceu com os rapazes. Sofia, ferida, respondia com sarcasmos. Dança com os fantasmas, então. Mariana tentava mediar, mas o cansaço instalava-se, como a umidade que corroía as casas antigas. Num fim de semana, fugiram para Silves, a cidade mora no interior, alugando bicicletas para pedalar entre laranjais e ruínas do Castelo Vermelho. Lá, livres do escrutínio de Faro, dançaram um fado imaginário à sombra das muralhas, Sofia cantando versos de Amália Rodrigues, estrangeira em terra própria. Somos estrangeiras no nosso próprio amor, sussurrou Mariana, beijando-a sob um céu de estrelas cadentes. Mas o conflito interno devorava-as. Mariana, criada na tradição católica, sonhava com confissões no confessionário da Sé, mas temia o julgamento do padre. E se Deus nos odiar? Perguntou uma noite, enroscada nos lençóis da cama de Sofia, o quarto iluminado por uma vela de cera de abelha. Sofia, traçando círculos na palma da mão dela, respondeu: Deus fez o mar para nos lavar os pecados. E o sol para nos aquecer. Porque nos negaria o amor? As palavras confortavam, mas não curavam a ferida da dúvida. O liceu tornou-se um campo minado. Durante as provas finais, um professor de educação moral, um homem idoso com bigode grisalho, dedicou uma aula ao valor da família nuclear, projetando slides com imagens de casais heterossexuais em praias algarvias. Sofia saiu da sala aos berros, hipocrisia, e Mariana seguiu-a até ao pátio, onde a encontraram chorando contra uma coluna de mármore. Não aguento mais esconder, soluçou Sofia. Quero gritar para Faro inteiro. Mariana abraçou-a, sentindo tremor, e prometeu: um dia gritaremos juntas. A gota que transbordou veio em junho, durante a festa de São João. As ruas de Faro incendiavam-se com fogueiras e sardinha assada, casais dançando ao som de concertinas. Mariana e Sofia, misturadas na multidão, roubaram um beijo atrás de uma barraca de amendoins torrados. Mas Inês viu, ou jurou ter visto, e o boato espalhou-se como fogo em palha seca. Na segunda-feira, o diretor chamou-as à sala, o ar pesado de incenso.
ouvi coisas inadequadas. Pensem na vossa reputação e na das vossas famílias. Saíram de mãos dadas, desafiadoras, mas o medo instalara-se como uma névoa sobre a ria. A pressão culminou numa briga familiar para Mariana. João, alertado por um vizinho fofoqueiro, confrontou-a no hotel. É verdade? Aquela rapariga influenciou-te? Mariana, com voz firme pela primeira vez, admitiu: eu amo-a, pai, como tu amas a mãe. O tapa veio rápido, e quando no lobby vazio, seguido de um silêncio que doeu mais. Sai da minha casa até aprenderes o que é certo. Isabel chorou no quarto, rezando, mas não interveio. Sofia, ao saber, correu para a praia ao amanhecer, Mariana encontrando-a lá, encolhida como uma concha. Fugi contigo? Perguntou Sofia, os olhos vermelhos. Mas Mariana, dividida, hesitou, ainda não. Preciso de tempo. A semente da ruptura plantara-se, regada por lágrimas salgadas. O verão de 2020 caiu sobre Faro como uma maldição, o calor sufocante espelhando o tormento interior de Mariana e Sofia. A ruptura veio devagar, como a maré baixa expondo recifes afiados. Após o confronto com João, Mariana mudou-se temporariamente para a casa de uma tia em Lolé, uma cidade de colinas e cortiçais onde o ar cheirava a figos secos e mel. Ali, sozinha num quarto com vista para a Serra de Caldeirão, ela escrevia cartas que nunca enviava, páginas rasgadas de um diário que misturava versos de pessoa com confissões cruas. O teu toque é o meu fado, mas o mundo é o meu jailer. Sofia, em Faro, afundava-se no trabalho sazonal na marina, guiando barcos de turistas pelas grutas da Ria Formosa, narrando lendas de piratas e sereias com uma voz mecânica. À noite, pedalava até à praia da Barra de Lavradores, onde o farol piscava como um coração partido, e chorava para o mar, atirando pedras como ofrendas a Iemanjá, a deusa africana que os pescadores algarvios ainda invocavam em segredo. Rosa tentava reconfortá-la com sopa de peixe e histórias de juventude, mas os silêncios entre mãe e filha eram poços profundos. A traição veio de onde menos esperavam. Inês, a ex-amiga, que, movida por ciúme mesquinho, ou talvez por uma lealdade cega à moral local, contou tudo ao padre da paróquia. Na missa de domingo, o sermão foi um dardo envenenado. O amor verdadeiro edifica, não destrói. Cuidado com as ilusões que o diabo planta em corações jovens. Os olhares viraram-se para Sofia na congregação, sussurros como serpentes. Ela saiu a meio, o missal caindo no chão de pedra, e correu para o apartamento, trancando-se no quarto. Mariana soube pelo telefone, a voz de Sofia quebrada como vidro. É o fim, Mari. Faro nos engoliu. Tentou voltar, mas João bloqueou a porta. Não até renunciares a isso. Pensa na tua mãe, no nosso nome. Isabel, pálida como um fantasma de Fátima, implorou em privado. Filha, Deus perdoa os arrependidos. Volta ao caminho reto. Mariana, rasgando-se por dentro, cedeu à pressão, não por convicção, mas por exaustão. Mandou uma mensagem a Sofia: precisamos de espaço. Pelo nosso bem. As palavras cortaram como navalha e Sofia respondeu com um simples adeus, deletando o número em seguida. A separação foi um luto coletivo. No liceu, agora no ano de exames, elas evitavam-se como pragas, corredores opostos, recreios solitários. Sofia juntou-se a um grupo de surfistas em Quarteira, rapazes barulhentos que a arrastavam para festas com cerveja Sagres e fogueiras na praia, mas os risos soavam vazios, ecos de um vazio maior. Mariana enterrava-se nos estudos, ganhando prémios em literatura com ensaios sobre a saudade a Fernando Pessoa, mas as noites eram tormentas de insónias, sonhando com o cheiro de lavanda de Sofia. A traição aprofundou-se quando Tiago, sentindo o cheiro de fraqueza, aproximou-se de Mariana com flores de pessegueiro roubadas de um jardim.
Ele é um porco, avisou Carla, a única amiga remanescente, num café na Rua Misericórdia. Mas Mariana, desesperada por normalidade, aceitou um encontro, um passeio pelo jardim da Alameda João de Deus, onde fontes murmuravam como confidências. Tiago falou de futuro, universidade em Coimbra, família grande, como Deus manda. Ela sorriu forçado, mas ao vê-lo inclinar-se para um beijo, recuou. Desculpa, não sou essa. Correu para casa, vomitando a bile da falsidade. Sofia, por sua vez, encontrou consolo inesperado na avó materna, uma senhora de olhão com mãos enrugadas como redes de pesca, que contava histórias de mulheres fortes do Algarve, contrabandistas de tabaco nos anos 40, que amavam em segredo para sobreviver. O amor é como um marisco, duro por fora, mas doce dentro. Não deixes que te quebrem a casca. Inspirada, Sofia começou a escrever poemas curtos sobre ondas quebradas, enviados anonimamente para um blog lisboeta de literatura queer, ganhando elogios que a faziam sentir vista pela primeira vez. O outono trouxe o primeiro reencontro, acidental e doloroso. Durante a romaria de Nossa Senhora da Piedade em Loulé, Mariana, arrastada pela tia, esbarrou em Sofia na procissão. As duas, vestidas de luto simbólico pelo amor perdido, pararam, o mundo calando-se. Tu pareces um fantasma, murmurou Sofia, os olhos inchados. Mariana tocou o braço dela, sentindo calor familiar. E tu, uma sereia exilada. Conversaram num banco afastado, sob figueiras centenárias, as palavras jorrando como chuva de novembro, mágoas, traições, o peso de Faro. Inês contou ao padre. E o meu pai? Ele me baniu. Sofia apertou a mão. Eu pensei que eras tu a trair, aceitando aquele idiota. A confissão abriu as comportas. Choraram, riram da ironia, mas o abismo persistia. Como voltamos? Perguntou Mariana. Sofia encolheu os ombros. Talvez não voltemos. Talvez o amor seja aprender a soltar. Partiram separadas, mas com um pacto, uma carta por mês, sem promessas, só verdades. As cartas tornaram Sofia o que as ligava. Sofia escrevia de praias selvagens, descrevendo conchas em forma de coração, Mariana, de bibliotecas em Loulé, citando Florbela, eu sou a que ama sem medida. Lentamente, o ódio à traição, à Inês, aos pais, à sociedade, transformou-se em resiliência. Sofia confrontou a mãe, aceita-me ou perde-me. Rosa, após noites de rosários, abraçou-a, eu amo-te, filha. Mesmo que doa. João, mais teimoso, demorou, mas uma carta de Mariana. Pai, o teu amor é minha âncora, mas o de Sofia é o meu vento, rachou a armadura. O Natal de 2020 foi um teste. Convidada de relutância para a consoada dos Rodrigues, Sofia chegou com um prato de xerém de conquilha, herança de Olhão. A mesa rangeu sob o peso de silêncios, mas Isabel quebrou o gelo. Conta-nos de Lagos, Sofia. As tuas histórias iluminam como as luzes da marina. João grunhiu, mas comeu, e no fim, quando as janeiras ecoavam na rua, ele murmurou para Mariana, se te faz feliz. Tenta. Não era aceitação plena, mas um começo. A ruptura cicatrizava, mas o conflito maior, a sociedade de Faro, ainda rugia. Rumores persistiam e uma noite, vândalos pintaram pecadoras na porta do apartamento de Sofia. A rapariga, em vez de se curvar, denunciou à polícia, ganhando apoio de uma associação lisboeta de direitos LGBTQ+. Mariana juntou-se, escrevendo um artigo para o jornal local Amor em Faro, além das muralhas invisíveis. O texto, publicado anonimamente, agitou as águas como uma pedra num lago calmo. O ano de 2021 amanheceu com ventos de mudança, mas o Algarve, fiel à sua natureza, resistia como as falésias à erosão.
Mariana regressara à casa sob um armistício frágil com João. Ele evitava o tema, focando-se no hotel, agora lotado de turistas pós-pandemia, sonhando com expansões para Tavira. Isabel, mais suave, deixava livros de autoras portuguesas na mesa de cabeceira de Mariana. Para a tua alma, filha. Sofia, fortalecida pelas cartas e pelo apoio da avó, matriculou-se num curso de Biologia Marinha na Universidade do Algarve, em Faro, onde aulas sobre ecossistemas da ria faziam sonhar com conservação. Proteger o mar é proteger-nos, dizia ela. O reencontro oficial veio em março, durante o equinócio da primavera, num piquenique improvisado no Parque de Val de Telhas. Mariana preparou empadas de espargos, receita da mãe, e Sofia trouxe vinhos de Lagoa, colheita de 2018. Sentaram-se sob um sobreiro centenário, o chão tapetado de flores silvestres, e as palavras fluíram como o rio Gilão em cheia. Perdoa-me pela fraqueza, pediu Mariana, os olhos verdes nublados. Sofia, traçando o talismã na pulseira dela, sorriu. Perdão é como o mar, vem e vai, mas sempre volta mais forte. Beijaram-se então, devagar, sob o sol filtrado pelas folhas, um beijo que selava não só o amor, mas a promessa de luta. Mas o conflito escalou para o caos. Inês, sentindo-se exposta pelo artigo de Mariana, espalhou mentiras numa rede social local. Elas corrompem a juventude de Faro. O backlash foi feroz, mensagens anónimas, chamadas para os pais, até um protesto improvisado à porta do liceu, com cartazes de família tradicional. Tiago liderava, inflamado por um tio padre de Portimão. Sofia, confrontada na rua por um grupo de rapazes, defendeu-se com palavras afiadas. O vosso ódio é o verdadeiro pecado. E de ler a Bíblia, ama o próximo, não o julga. Mariana, vendo o terror nos olhos de Sofia, tomou a frente. Organizaram um evento discreto, uma leitura de poesia no Café Aliança, um antro boêmio na Cidade Velha com paredes cobertas de azulejos de cenas mouras. Convidadas pela Associação Lisboeta, elas leram juntas, Mariana um texto sobre ondas de aceitação, Sofia poemas de amor nas profundezas, a sala cheia de aliados inesperados, a avó de Sofia, Isabel hesitante, até um jornalista de Lagos. O aplauso foi tímido, mas real, como o primeiro raio após a tempestade. A traição pessoal veio de Rosa. Pressionada pela vizinhança, a tua filha é má influência. Ela suplicou a Sofia, afasta-te dela, pelo teu futuro. Há rapazes bons aqui. Sofia, ferida pela mulher que a criara sozinha, explodiu. Tu traíste meu pai por orgulho, e agora me traís por fofoca? Sai da minha vida. Rosa, devastada, fugiu para Olhão, deixando bilhetes de desculpa que Sofia leu com lágrimas, mas não respondeu. O CAO Trau irrompeu em julho, durante a Noite da Sé, uma festa anual com concertos e fogo de artifício. Mariana e Sofia, de mãos dadas publicamente pela primeira vez, caminhavam pela Praça da Sé quando Tiago e o grupo as cercaram. Saiam da nossa cidade, gritou ele, empurrando Sofia contra uma fonte. O caos explodiu, murros, gritos, o sino da catedral badalando como alarme. Mariana atirou-se sobre Sofia, protegendo-a, enquanto transeuntes chamavam a polícia. João, passando por ali com clientes do hotel, viu a cena e, num gesto impensado, interveio. Parem. Esta é a minha filha. O seu peso, um homem respeitado na comunidade, dispersou o grupo, mas o preço foi alto. Sofia com um hematoma no braço, Mariana com o coração em frangalhos. Na esquadra, enquanto davam depoimentos, João esperou do lado de fora, o rosto envelhecido pela culpa. Eu falhei contigo, Mari. Mas não falharei mais. Abraçaram-se sob as luzes fluorescentes, um perdão tácito. Sofia, vendada, sussurrou para Mariana, o teu pai. Ele lutou por nós. A proteção mútua começava a tecer-se como uma rede de pesca coletiva.
Recuperando-se, elas viajaram para o interior, uma escapada a Monsaraz, no Alentejo, onde planícies infinitas prometiam horizontes livres. Ali, num castelo medieval ao pôr do sol, renovaram votos, contra o mundo, juntas. De volta a Faro, o apoio cresceu. Isabel juntou-se a um grupo de mães pela igualdade, inspirada pela filha. Rosa voltou, humilde, com um colar de conchas. Perdoa-me, minha maré. Sofia abraçou-a, o ciclo quebrado. O conflito social persistia, olhares, murmúrios, mas agora elas tinham aliados. O jornalista publicou a história, humanizando o amor delas. A universidade ofereceu bolsas para Sofia estudar conservação quer na costa. Faro, devagar, mudava, como ria Formosa com as marés. O outono de 2021 trouxe uma calmaria aparente a Faro, mas as cicatrizes do Ceaotrau ainda latejavam como feridas salgadas pelo mar. Mariana e Sofia, agora inseparáveis em público, caminhavam de braços dados pela marginal, desafiando os sussurros com sorrisos que brilhavam como o sol algarvio. Inscreveram-se juntas na Universidade do Algarve, Mariana em Literatura Portuguesa, Sofia em Ciências Marinhas, partilhando um apartamento modesto na Rua Doutor Sousa Júnior, com varanda para o estuário onde gaivotas gritavam liberdades. A vida reconstruiu-se em rituais pequenos, impregnados de cultura portuguesa. Aos domingos, iam à Sé para a missa, não mais por obrigação, mas por reconciliação. O Padre Novo, um jovem de Coimbra com tatuagens escondidas, pregava sobre o amor que liberta, citando o Papa Francisco. Isabel juntava-se a elas, o rosário agora símbolo de inclusão. João, redimido, expandiu o hotel para incluir um bar temático de histórias do mar e do coração, onde Sofia contava lendas para turistas, sua voz tecendo fios de aceitação. A proteção mútua manifestava-se em atos diários. Quando um professor conservador questionou o relacionamento de Sofia numa aula sobre ética ambiental, o amor humano deve espelhar a harmonia natural, Mariana ergueu a mão. A natureza celebra a diversidade, corais de todas as cores, peixes em cardumes livres. Por que não nós? O aplauso da turma foi o primeiro triunfo público. Sofia, por sua vez, defendia Mariana nos círculos literários, onde invejosos a acusavam de sensacionalismo quer. As palavras dela curam, como o mar limpa as praias. O amor aprofundou-se em profundidades emocionais. Numa noite de tempestade, com o vento uivando como um lobo atlântico, ficaram enroscadas na cama, ouvindo trovão. Lembras-te do nosso primeiro beijo em Lagos? Murmurou Sofia, traçando mapas invisíveis na pele de Mariana. Era o destino nos chamando. Mariana, os olhos refletindo o relâmpago, respondeu, e agora é o nosso lar. Fizeram amor com ternura, toques suaves, sussurros de poetas, sem pressa, celebrando a intimidade como um fado lento e doce. A sociedade de Faro, outrora um muro impenetrável, rachava. O artigo de Mariana inspirou um festival local, Vozes do Algarve, Amor Sem Fronteiras, com leituras, música e danças folclóricas adaptadas, um corridinho quer, com pares mistos girando sob estrelas. Inês, confrontada pela própria consciência, pediu desculpas num café escondido. Eu era tola, medrosa. Perdoa-me. Sofia, magnânima, ofereceu uma mão. O perdão é o nosso maior oceano. Até Tiago, humilhado pelo tio, aproximou-se timidamente, murmurando, eu errei. Boa sorte a vocês. Rosa floresceu na reconciliação, organizando passeios de barco temáticos para famílias LGBTQ+, narrando histórias de mulheres pescadoras que amavam em segredo. O mar guarda todos os amores, dizia ela, o sorriso genuíno pela primeira vez em anos. João, orgulhoso, pendurou uma foto delas no lobby do hotel, Mariana e Sofia na praia, rindo com o sol poente, com a legenda, família é quem nos ancora. O clímax final veio em dezembro, durante a noite de Natal.
A consoada na casa dos Rodrigues foi um banquete de redenção, cataplana fumegante, filhós douradas, o pinheiro adornado com conchas e azulejos miniatura. Toda a família estendida, tias de Tavira, primos de Lagos, ergueu taças de poncha, brindando às ondas que nos unem. Sofia, ao lado de Mariana, sentiu as lágrimas quentes. Vencemos o má. O amor, testado por traições e tempestades, emergiu vitorioso, não apesar da dor, mas por causa dela. Faro, com suas praias eternas e tradições resilientes, tornou-se o palco de uma história humanista. O amor não é a ausência de conflito, mas a coragem de protegê-lo mutuamente, como pescadores partilhando redes contra a fúria do Atlântico. Anos depois, casadas numa cerimónia simples na praia de Faro, com o mar como testemunha, azulejos como decoração, fado ao vivo cantando saudade e alegria, elas olhavam para o horizonte. O que vem agora? Perguntou Mariana, o anel de prata reluzindo. Sofia, beijando-a suavemente, respondeu, mais ondas. Mais nós. Para sempre. E o sol, generoso como o coração português, tingiu o céu de promessas douradas.